No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma palavra que me fascinou muito, né? Realmente uma palavra tremenda, na qual eu me achei estudando ali, né? Sobre essa palavra em casa e foi realmente tremendo. É Timóteo, 1 Timóteo 4. Instruções a Timóteo, né? Essa é uma carta de Paulo para Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Amém. Timóteo, a gente vê que Paulo enviou uma carta a ele. E quem era Timóteo? Timóteo não é uma cidade, não é uma aldeia, é um jovem. Timóteo é um jovem pastor que pastoreava a igreja em Éfeso. E Paulo enviou essa carta para ele como uma instrução, né, de coisas que estavam acontecendo ali. Timóteo era filho de pai grego e mãe judia, né? Sua mãe era Eunice, sua avó era Lóide, né? Isso está na Bíblia em Atos 1:3, 2 Timóteo 1:5. E ele tornou-se pastor da igreja de Éfeso, né? Ele era um jovem e possuía bom testemunho e caráter aprovado. E o contexto dessa carta é que Paulo escreve essa carta a Timóteo, né? Ele liderava a igreja e Timóteo enfrentava falsos mestres. E ele tinha desafios ministeriais e, como ele era jovem, tinha preconceito também por sua pouca idade, né? A gente vê, vocês são jovens e isso não significa que vocês não terão maturidade. Idade não significa maturidade. Amém? Vocês podem, sim, ser jovens, mas serem maduros. Podem, porque quando vocês têm a luz, quando o conhecimento chega a cada um de vocês, vocês têm a escolha daquilo que vocês vão fazer com esse conhecimento. Vocês podem usar esse conhecimento, jogá-lo fora, como vocês podem pegar e agarrar esse conhecimento com todas as forças que você tem. E esse conhecimento, irmãos, é a Bíblia. Por quê? Porque um homem sem o conceito bíblico, a gente vê aqui, né, que ali ele fala que eles apostataram, que eles abandonaram a fé, abandonaram os conceitos de Deus. Apostatar é você abandonar a fé. Ou seja, eles abandonariam, né? Estava falando aqui sobre os últimos tempos, que eram os tempos de hoje, né? Os últimos tempos. E eles apostataram, abandonaram a fé. E um homem sem conceitos, uma formiga, irmãos, uma formiga, ela nasce, trabalha, descansa, se alimenta, compartilha ali os alimentos, ela não tem um conceito. Um homem sem conceitos, um homem que vive somente para isso, pode ser comparado a uma formiga, irmãos. E nós não somos comparados a uma formiga. Nós temos que ter os conceitos de Deus estabelecidos nas nossas vidas. Por quê? Porque a nossa vida, essa foi a lição passada da nossa EBD, nossa vida, ela é para glorificar a Deus. E como a gente glorifica a Deus? Apostatando. Como nós podemos glorificar a Deus abandonando a fé? É impossível. Sendo que a fé é o firme fundamento. E é o que nós precisamos ter para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui a gente vê, né, nos próximos versículos, que muitos abandonariam a verdade e seguiriam espíritos enganadores. Ouviriam doutrinas falsas, trocaram a palavra por tradições humanas, por conceitos humanos. E muitas vezes é o que nós vemos hoje, né? Nós vemos que muitas pessoas têm aquilo que elas acreditam ser errado, que elas acreditam ser certo, mas não é assim. Temos que nos guiar pela Bíblia, unicamente e exclusivamente pela Bíblia. O que a gente acha que é errado, o que a gente acha que é certo, muitas vezes nós crescemos em um meio onde aprendemos que aquilo ali é errado e que aquilo ali é certo. Mas não, temos que analisar a Bíblia e nos apegar àquilo que ela fala. Por quê? Se isso fugir da Bíblia, passa a ser doutrina de quê? De homens. E quando a gente
quando a gente se guia por doutrinas de homens, a gente vê que é só ladeira abaixo. Por isso que o mundo está como está hoje, porque seguiram seus próprios conceitos, aquilo que elas desejam, aquilo que elas almejam, não se atentaram para aquilo que Deus quis para elas. Quando a gente não se atenta com aquilo que Deus quer para nossas vidas, a gente vê que a gente não vai subsistir. Porque um homem não pode guiar a si mesmo. Tanto que Jesus falou que deixaria o Espírito para nos guiar em toda a verdade. Não tem como a gente se guiar em toda a verdade. Temos que ter o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade.